Bora bater um, bora bater um papo breve aqui sobre as nossas próximas gerações, as nossas futuras convocações, nossos futuros jogadores que a gente vai olhar ali e tal, não sei o que. Enfim, no vídeo anterior eu disse que não tinha nada perdido. Acredito, continuo acreditando que não tem nada perdido, apesar da nossa falta de lateral, nossa falta de opções no meio de campo. E aí, quando eu digo falta de opções no meio de campo, eu quero dizer falta de funções, falta de características, não falta de nome, não falta de qualidade. Porque qualidade eu creio que a gente tem no meio de campo. Agora falta jogadores que jogam de forma diferente. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo breve aqui, tá? Se a gente precisa de um meia criativo no meio do jogo, a gente tá precisando de um meia criativo. Não tem. Porque, vou dar um exemplo. Tu pega aí a trinca no meio de campo vai ser Bruno Guimarães, Ederson e Andrei. Beleza? Aí tu vai olhar pro banco, aí vai ter o João Gomes e o André. Aí você vai trocar 6 por meia dúzia. Você vai fazer exatamente a mesma coisa. Porque eu acho eu acho que o nosso erro, eu acho, não tenho certeza, o nosso erro tá quando a gente forma os jogadores. Porque parece muito que a gente forma um jogador para vender, que forma um jogador para a Europa, que forma um jogador que o clube europeu vai olhar e falar, eita, eu quero comprar. Por isso que a gente forma Estevão, por isso que a gente forma Vinícius, Rodrigo e por aí vai. Por exemplo, o Ryan, para mim, é um ponto fora da curva, porque o Ryan não é esse cara de a bola no pé do toque curto. Apesar do Ryan ser habilidoso, apesar do Ryan saber driblar, o Ryan é muito mais parecido, por exemplo, com o estilo do Mbappé, que ele vai driblar dando o toque para frente para correr. É muito mais fácil numa arrancada o Ryan ganhar no corpo do que ele passar o pé em cima da bola, meter elástico, perigo, enfim. Aí o Ryan é um ponto fora da curva. Mas, por exemplo, eu não lembro exatamente como foi a frase, mas foi um cara da categoria de base do Palmeiras que ele disse que um jogador como o Estevão não pode ser meio, ele tem que ser jogado para a ponta. E aí por que um jogador desse não pode ser meio? Tá entendendo? Porque todo Estevão tem que ir para a ponta. E aí nisso a gente vai perdendo vários jogadores, pô, a gente vai perdendo esse estilo. Eu não acho que eu não acho que porque, por exemplo, na base existe aquele lance de que tipo, você vai pegando os jogadores, você vai trocando de posição até encaixar, né? Eu tinha visto até um vídeo onde, por exemplo, o Carlos Vinícius, dos artilheiros do Campeonato Brasileiro pelo Grêmio, ele tinha começado no gol. E aí foi mudando de posição até que ele chegou de centroavante, começou a procar gol, não sei o que, pronto. A função dele, a posição dele virou um centroavante. O meu ponto não é esse. De você sair mudando de posição, de você ter muito centroavante, de você ter muito ponta driblador e etc. A questão é você fazer com que o jogador faça isso. A questão é você não incentivar, você não olhar as características que aquele jogador tem e você colocar neles. Porque, por exemplo, vocês realmente acham que que esse é o primeiro Breno Bidon que surgiu em 10 anos? Não é. Surgiu um moleque assim na base, mas ele foi mudado. Ou então, o, a categoria de base entendeu que ele era muito bom volante, mas ele era muito franzino. Então ele precisava pegar massa. E aí, pegando massa, ele perde essa habilidade no pé. Então ele vira um ótimo passador. Mas, por exemplo, por que o Estevão não poderia ser esse volante? Eu não acho que ele tem essas características, mas também não acho que ele tem essas características porque ele não foi formado como tal. Mas por que ele não pode virar esse volante? Porque, assim, eu entendo que quando o futebol pede um rumo, você meio que tem que seguir, né? Mas às vezes dá pra nadar contra a maré. Foi isso que o Scaloni fez. E deu certo na Argentina. A gente fala que dá certo, então deu certo na Argentina. O Scaloni pega um futebol, ele entra numa seleção argentina onde o futebol pedia um jogo transicional, onde o futebol pedia um jogo do meio campista que esticava a bola para os pontos, era para todo mundo correr, não sei o quê, e quando ele olhou para a Argentina, e isso palavras dele, tá? Quando ele olhou para a Argentina, ele viu que os maiores jogadores dele não faziam isso. Os melhores jogadores dele precisavam de uma bola no pé. E ele mesmo disse que ele ficava meio receoso, porque ele pensava, pô, tá todo mundo fazendo um negócio, eu vou fazer um negócio contrário, pode ser que dê muita merda. Realmente pode ser, mas deu certo. Então tá bom. Agora, e não é nem questão de deu certo porque ganhou, mas deu certo porque a seleção argentina joga bem. A seleção argentina é uma seleção sólida. Beleza que nessa Copa do Mundo ela tá deixando a desejar. Mas a seleção argentina vem de jogos sequenciais jogando bem, pô. A seleção argentina não perde há não sei quanto tempo, bicho. A seleção argentina não perde. Tá entendendo? Então, tipo, é um trabalho bom. É um trabalho bem feito. Não necessariamente precisou seguir o rumo do que o futebol pediu. Ele seguiu o que a Argentina pedia, o que os melhores jogadores dele pediam. Simples assim. E feito. Agora, por exemplo, a nossa falta de laterais. Será que na base nunca surgiu um Marcelo? Um exemplo, nunca surgiu um Marcelo.
Não surgiu mais Marcelo, não surgiu mais Roberto Carlos, não surgiu mais Cafuz, não surgiu ou mataram lá. E aí transformaram o cara no ala. Porque se você pensa em lateral hoje na seleção brasileira, no Brasil no geral, você pronto, vem três nomes rápidos na minha mente. Que aí no caso que são novos, não tão novos, porque o terceiro não é tão novo assim, mas que pode chegar para as próximas gerações. É o Paulo Henrique, se eu não me engano, é o nome do Paulo Henrique do Vasco. Aí tem o Kaique do Cruzeiro e tem o Matheus Bidu do Corinthians. São os únicos laterais que me vêm na mente. E nem são laterais, porque são muito mais alas do que laterais de fato. O jogo na Inglaterra acabou de acabar, e aí eu tava pensando, e aí me veio a memória, e assim, talvez o Reece James é o único lateral que restou no mundo. É o único lateral que restou no mundo. O lateral que é um lateral, que defende e ataca. Era isso que a gente entendia como lateral antigamente. Era isso que a gente entendia. Hoje um lateral tem que ser muito mais um ala do que um lateral. Porque o time desce, ele vai precisar praticamente minimamente saber defender. Porque o time desce, o time recompõe, aí bota o volante na zaga, não sei o que, desce todo mundo, faz uma linha de 5 ali, aí o lateral ele vai seguir a linha tal, não sei o que. Então ele precisa saber minimamente defender. Mas, por exemplo, o Wesley, que é a nossa referência de lateral na seleção brasileira hoje. Eu não acho que o Wesley tem um teto tão grande para evoluir defensivamente. E isso para mim é um problema. Se você tem um lateral que não sabe defender, é complicado, pô. Se teu lateral só sabe apoiar, quando precisar correr para trás vai ser difícil. O Douglas Santos era justamente ao contrário, né? O Douglas Santos era muito limitado ofensivamente, mas era muito bom defensivamente. Tanto que a Copa dele foi muito boa. Por quê? Porque ele foi feito para aquilo ali. Foi feito para defender. A Ancelotti foi buscar o cara lá no Zenit. Mas por que a gente não consegue criar esses caras aqui? Eu entendo que o jogador, se não for criado uma, por exemplo, se não for criado uma lei, se não for criado nada que impeça, ele vai sair daqui comprado da base, como está sendo agora ultimamente, como o Hendrick foi, como o Rodrigo foi, como o Vinícius Júnior foi. Teve até um zagueiro, eu não lembro se foi o Léo Duarte, mas foi um zagueiro do Flamengo, que foi comprado na base. O zagueiro nem estreou, ele nem jogou pelo futebol profissional do Flamengo. O Milan veio pegar ele na base, o zagueiro. Eu acho que foi o Léo Duarte. Pegou na base e levou. O cara não fez uma partida no profissional pelo Flamengo. E já foi daqui. E aí o que eu falo em relação a isso, eu não digo que, pô, não pode vender, não pode jogar na Europa, não. Não é essa a questão é que, tipo, longe daqui fica difícil da gente formar. Porque se ele sair daqui não lapidado e for lapidado lá na Europa, ele vai ser ensinado a jogar como o futebol europeu. E aí quando ele vem para a seleção brasileira, e aí beleza que hoje é o Carlos Ancelotti. Mas quando é o técnico brasileiro, a escola brasileira é uma coisa. Só que se o cara é lapidado lá fora, ele vai entender o que daqui? Ele vai entender o que de como funciona a escola brasileira. E principalmente a gente, porque a gente forma para a Europa, pô. A gente tá formando para a Europa. A gente pega um cara franzino, driblador rápido e já joga na ponta. Esse cara não pode ser meio ofensivo de jeito nenhum. Não pode. Por quê? Porque ninguém sabe, pô. Os caras botam na ponta. Porque, por exemplo, vocês têm noção. Assim, eu acho que hoje ele não vai conseguir fazer isso tão bem. Antes, assim que ele surgiu no Santos, eu achava que. Eu dizia, né, na época de escola, eu acho que o Rodrigo ao decorrer da carreira ele vai virar um meia. Ele vai virar tipo um Neymar, que saiu da ponta e vindo pro meio. Só que hoje ele não faz isso tão bem, né? Assim, na seleção brasileira, quando foi exigido do Rodrigo fazer isso aí, porque pela ausência do Neymar ele não fez tão bem. Ele não desempenhou um papel bom, né, nessa função. Mas tipo, se o Rodrigo é lapidado ali, se os caras forçam o Rodrigo, forçam não, mas os caras ensinam o Rodrigo a jogar no meio. Pô, bicho, eu imagino que o Rodrigo vai fazer. Aí podia muito bem o Rodrigo jogar junto com o Vinícius Júnior e jogar um ponta lá. Porque o Rodrigo sabia jogar. O Rodrigo ia fazer essa função bem, porque ele veio da base fazendo essa função. Ele aprendeu a fazer essa função na base. E aí a gente poderia ter um cara completinho. Porque o Rodrigo sabe driblar, o Rodrigo sabe finalizar, o Rodrigo tem perna esquerda, o Rodrigo tem cabeceio, o Rodrigo tem tudo. Só que o passe dele não é aquele passe espetacular. Mas se tu forma isso na base, porque quer queira, quer não, a excelência vem com repetição. Beleza que tem um dom, beleza que tem um talento e tal, mas o cara tem que trabalhar, o cara tem que ser esforçado. E aí também, não tô falando, aí vai de jogador para jogador. Se o cara, mas eu tô falando em relação à base. A base tem que fazer o papel dela. Agora, se o cara não cumprir com o papel dela, tudo bem, mas a base não tá lá. Porque é muito mais provável que aconteça se a base trabalhar
desviar de 10, desviar 2, do que a base não trabalhar. Aí todo mundo vai ser feito para Europa. Todo mundo vai sair daqui para jogar no Real Madrid. Então vai sair daqui para jogar no Barcelona. Não tem que pô, o Rodrigo, não tem que botar o Rodrigo na ponta, porque senão o Real Madrid não vai querer. Tá ligado? Não faz esse sentido, pô. Não faz. A gente não produzir um Breno Bidon me incomoda. E aí me incomoda com frequência, no caso. Porque me incomoda porque tipo, a gente não fica com opção. O nosso meio de campo são praticamente 5 meio-campistas fazendo praticamente a mesma função. A diferença, pronto, a diferença que eu acho é que, por exemplo, todos, João Gomes, Ederson, André e Andrei, eles são melhores defensivamente do que o Bruno Guimarães. Para mim, eles defendem melhor, eles sabem defender melhor do que o Bruno Guimarães. Agora, o Bruno Guimarães passa melhor que todos eles. Então, por exemplo, quando a gente precisar de armação, vai depender só do Bruno Guimarães, a gente não tem outro meio campista para armar, pô. Que a gente possa confiar na qualidade do passe. Que a gente não dá a bola nesse cara aqui que ele vai quebrar a linha. A gente não tem esse cara, pô. A gente não tem esse cara nessa Copa, sem ser o Bruno Guimarães. Tinha um Paquetá. Só. Mas vai depender do Paquetá até quando. E aí, com todo respeito também, o Paquetá jogar muita bola e tal, mas pô, a gente não pode chegar e ficar confiando no Paquetá, pô. Pra ser uma. Pra ser uma opção de armação, tirando o Bruno Guimarães, que é o nosso principal armador, não pode, mano. Não pode. E aí, por exemplo, quando chegar lá na frente, um meio atacante, é quem? É quem? Porque a gente fala muito que a gente não tem um 10 clássico, né? Mas, por exemplo, a gente. Qual meio atacante que a gente tem que ataca a profundidade? Que é o famoso atacante sombra. Que consegue. Que é mais. É mais. A especialização dele é mais uma finalização do que um passe. Porque, por exemplo, a gente pega na Inglaterra. A gente pega na Inglaterra. Aí, de meio armador. Tem o Rodgers, tem o Eze, que pode jogar ali também. Tem o Gibbs White. Tem o Palmer, que pode jogar ali. Tem um Bellingham, que pode jogar ali. O Oli Watkins, beleza. O Oli Watkins é um centroavante que pode descer. Mas, tipo, falei 4 caras e praticamente os 4 caras jogam de forma diferente, pô. Os 4 caras são caras que fazem funções diferentes. Por exemplo, quantos Bellingham a gente tem? A gente não tem 10 clássicos, mas quantos Bellingham a gente tem aqui? Os caras que jogam na função de 10, que não são aqueles clássicos. Quantos a gente tem aqui? Porque a gente fala muito do Odegaard, mas quantos Bellingham a gente tem aqui? Quantos Rodgers a gente tem aqui? Quantos Gibbs White a gente tem aqui? A gente não tem esses caras, pô. Quem vai ser a opção de meio atacante pra gente na seleção brasileira? Muito provavelmente vai ser o Rodrigo. Se jogar nessa função, muito provavelmente é o Rodrigo. Hoje quem faz é o Matheus Cunha, né? Hoje quem faz é o Matheus Cunha. Porque na Copa do Mundo o Paquetá jogava pela beirada, o Guimarães pela beirada lá e quem buscava a bola no meio era o Matheus Cunha. Então quem tá fazendo essa função hoje é o Matheus Cunha. Mas um meio atacante a gente não tem. A gente não tem esse meio atacante. E aí isso que incomoda, pô, essa falta de opção. Porque se um jogo de Copa do Mundo pedir alguma coisa, como é que a gente vai mudar se a gente só tem os mesmos jogadores? Se os jogadores jogam da mesma forma. Tá entendendo? Por exemplo, qual a diferença, ambos no auge, qual a diferença do Alexandre pro Danilo? Eu não vejo diferença do Alexandre da Juventus pro Danilo no City. Na Juventus também, né? Não vejo diferença. Não vejo a menor diferença. E aí depois começa a vir a febre de laterais apoiadores, laterais que sabem amar por dentro. Porque o Matheus Bidu pra mim tem muita qualidade. O Matheus Bidu é mais técnico do que o Wesley, por exemplo. Mas aí vai surgir. Aí vai só, não, bora só fazer o Matheus Bidu, bora só fazer o Wesley. Pô, bicho, mescla, faz um lateral que sabe defender, faz um Douglas Santos, pô. Ensina um moleque a ser um Douglas Santos. A gente, bora fazer um zagueiro que sabe sair jogando? Bora. Porque isso aí a gente precisa. Isso aí a gente também não tem. Um zagueiro que saiba sair jogando, um zagueiro com boa qualidade no pé, um zagueiro que tem uma ótima qualidade no pé, mas eu não faço a menor ideia se vai ser convocado ou não, é o Murilo. O Murilo tem um passe muito bom. Apesar que o Gabriel Magalhães também tem um passe muito bom, mas eu não acho que o Gabriel Magalhães seja aquela referência que tu pode chegar e falar, não, ele vai sair jogando. Eu acho que, por exemplo, no Arsenal, eu creio que o Saliba faça isso muito mais que o Magalhães, pela qualidade no passe. Porque, por exemplo, a gente tinha o Marquinhos, que também não sabia fazer isso muito bem, e tinha o Magalhães. A gente não tem um zagueiro armador. Não tem um zagueiro armador. Que, que na ausência de um volante, vai suprir essa função de conseguir quebrar uma linha. Por exemplo, quantos Upamecanos a gente formou? Nenhum, pô. E aí é porque esses caras não existem, nunca existiram,
Ou quando chegou um zagueiro pra gente, estilo Upamecano, a gente mandou lá pra frente e fez ele virar um volante, tá ligado? Por exemplo, quantos Harry Kane a gente formou? Porque, e aí eu falo de hoje em dia, né? Porque o Ronaldo era um Harry Kane. O Ronaldo era um Harry Kane. O Ronaldo fazia todas as funções do lado. Todas as funções do lado. Eu só não vou saber se o Ronaldo tem tanta qualidade no passe quanto o Harry Kane tem. Mas, pô, o Ronaldo era o. Pô, foi o melhor centroavante da história, bicho. Se não existe o Pelé, o Ronaldo é o melhor centroavante da história. E o Pelé também que podia flutuar entre tudo, né? O Pelé era centro, era ponta, as duas pontas e o meio. E, por exemplo, se o melhor jogador da história do futebol surgiu conseguindo fazer quatro funções, por que isso morreu? Por que parou de acontecer? Se lá em 50 surgiu um cara que sabia fazer quatro funções, por que hoje em 26 isso não existe? Sendo que o futebol está numa melhora constante. Por que hoje em 26 isso não existe? Se em 50 existia. É porque parou de existir? Não, pô. É porque a gente para de fazer esses caras, pô. É porque a gente quer que os caras joguem de uma forma. É como se o futebol fosse uma regra. Não, só pode jogar assim. Volante tem que ser forte, volante tem que ser Casemiro. Volante não pode ser Busquets. Busquets é coisa da Espanha, não pode. Tá ligado? Tipo, mistura essas escolas, pô. Mistura. Pega um pouco de um volante francês. Tu vê um moleque que é muito bom, que ele tem uma força física, que ele tem um passe muito bom, um moleque que parece o Verratti, deixa ele lá. Não transforma um cara num centroavante, não, pô. Deixa o moleque lá. Só que, tipo, os caras têm, parece que tem um pré-pronto, como se fosse um prompt na cabeça dos caras, que certas posições tem que ter certas qualidades. Se o cara é muito bom nisso aqui, mas ele é um zagueiro, por exemplo, se o cara é muito bom no passe, mas ele é um zagueiro, ele tem que virar um volante. Ele tem que virar um primeiro volante. Ele tem que virar um segundo volante. E aí a gente se lasca, pô. Porque a gente perde de ter muitos jogadores muito bons. E aí por isso que, por exemplo, a maioria dos nossos zagueiros não sabe jogar, não sabe sair jogando. Porque, por exemplo, tu conta nos dedos quantos jogadores. Tu conta nos dedos jogadores que atuam no futebol brasileiro hoje. E eu falo Cruzeiro, Flamengo, Atlético Mineiro. Pronto, no Flamengo tu dá Ortiz. Que aí tem uma qualidade de passe absurda. Mas só, praticamente. No futebol, no campeonato brasileiro inteiro, só tem praticamente um zagueiro que tem uma qualidade de passe absurda. Ele nunca surgiu só hoje, ou a gente matou quando tava na base? Esse é o ponto, pô. Esse é o ponto. Tá entendendo? Esse é o ponto. E aí, por exemplo, goleiro qualidade de passe, é a mesma coisa, a mesma coisa. Que difícil, que pra gente dificilmente tá surgindo. A gente não vê esse goleiro qualidade de passe. O Carlos Miguel não é confiável com a bola nos pés. O Hugo Souza não é confiável com a bola nos pés. Por aí vai. É ver o goleiro. Tem o Calma Vitor lá no Frankfurt. É um bom goleiro. Eu não vou puxar na memória agora se ele tem. Se o passe dele é bom, mas o Calma Vitor é um excelente goleiro. Mas e aí? Foi formado lá fora praticamente. Não teve nada que passou por aqui. Neste momento fica complicado, pô. Porque a gente chega numa Copa do Mundo, a gente é a seleção brasileira, mas tá jogando igual a Inglaterra. Aí não dá, filho. Não dá pra tu fazer isso. Não dá. Essa falta de opção é a que quebra. E a falta de opção é porque os caras matam na base. Porque se tu vê todo cara que surge, que é rápido, que é habilidoso, que é não sei o que, ele é ponta. Todo Gustavo Mosquito que surge, ele é um ponta. E é Gustavo Mosquito que eu falo, sim, um exemplo rápido. Quando eu falo um jogador que a gente sabe que ele não tem uma qualidade técnica tão absurda, e quando eu falar de um que tem uma qualidade técnica disparadamente, que é um dos melhores da história, estou falando em relação a características, em relação a funções. Porque Ronaldo Fenômeno é Ronaldo Fenômeno, mas existiam jogadores medianos, até ruins, que tinham as mesmas características do Ronaldo Fenômeno. Só que o Ronaldo é Ronaldo. Enfim, dito isso, continuando. Todo Gustavo Mosquito é um ponta. Por que não pode ter um Gustavo Mosquito no meio? Porque todo meu tem que ter qualidade de passe. Todo meu atacante tem que ter qualidade de passe. Não, pô, mas se eu precisar de um meio atacante em algum momento do jogo, se eu precisar de um meio atacante que só consiga chutar, só consiga finalizar bem, que seja rápido, que eu consiga ter pisada na área. Porque todo meu atacante tem que ter um passe bom. Se eu já tenho um cara que arma, eu tenho um cara que arma. Pô, eu preciso de mais poder de ataque. Eu vou querer um meio atacante. Mas todos os meus meio atacantes aqui sabem armar. E aí? Como é que fica a minha situação? Ou então, não, todos os meus meias têm boas finalizações, mas eu preciso agora de um meia passador, mas eu não tenho. Porque eu só formo um tipo de meia. E aí? Porque, por exemplo, um volante muito bom, que aí se perdeu um pouco na Europa, queria muito que ele voltasse, ou então que ele ficasse na Europa mesmo, mas tipo, tivesse chances em clube, é o Gabriel Moscardo. O Gabriel Moscardo, quando tava aqui no Corinthians,
Ele era um volante espetacular, pô. Ele conseguia desarmar muito bem, um primeiro volante, pô, de primeira categoria, bicho. Uma qualidade de passe absurda. Sabia defender muito bem, alto, tinha jogo aéreo, tinha posição física. Aí, tipo, o cara é franzino. Aí vai botar o cara pra pegar corpo. Aí o cara vai virar um Casemiro. Aí ele perde velocidade, porque ele ganhou massa muscular. Ele perde velocidade, ele perde mobilidade. Aí ele vira um. Ele vira um qualquer, e a culpa é do cara e nunca de quem formou ele errado. Porque existem casos, vão existir casos, de que jogadores são muito bons, mas por terem passado por um tipo de especificação física errada, um tipo de treinamento errado, ele não vai ser aquilo que era para ele ser. Porque não tem como tu pegar a bola, não tem como tu dar a bola no Messi e falar, Messi, seguinte, tu é, o melhor, tu é um dos melhores jogadores da história, tá? Tu só tá atrás do Pelé. Mas hoje eu preciso que você fique na área cabeceando bola. Eu vou cruzar toda a bola para você. Eu preciso que você ganhe na cabeça do Konaté. Uma ele vai ganhar. Uma talvez ele ganhe. De 10 um ele ganhe. Mas é isso que o Messi faz. É para isso que o Messi nasceu. Não é, pô. Não é. E aí você precisa entender que a gente precisa de especificações diferentes. Em dado momento do jogo, a gente vai precisar de jogadores diferentes. Porque, por exemplo, quanto tempo demorou em Copas do Mundo pra gente ter o Igor Thiago no banco? Porque aí eu falo também por causa do Tite, né? Porque talvez opções a gente tinha. Ou não. Ou então a gente ficou sem opção por um tempo. O Pedro surge ali por meados de. O Pedro surge ainda na época do Tite, né? Mas o Tite não convoca. Mas tipo, a gente vai pra Copa do Mundo com dois centroavantes que sabem cair de lado. A gente vai pra Copa do Mundo com o Roberto Firmino e Gabriel Jesus. Era esses nossos dois centroavantes. Eu não tô dizendo que os dois são ruins, mas a gente não tinha opção. Se a gente quisesse jogar de outra forma, não tinha como jogar de outra forma. Porque eram os dois que a gente tinha. E os dois não eram bons cabeceadores. Não era que a gente assim, nossa, irmão, não tá conseguindo construir nada por dentro. Tá pegado, tá todo mundo trancado, vai ter que rifar a bola na área. Não tem que cabecear. E aí, por exemplo, a gente tem. Pronto, nessa Copa. A gente fica calado porque foi gol, né? Contra a Escócia, o cruzamento foi gol. Contra o Japão, o cruzamento foi gol. Mas a gente ficou fazendo chover, fazendo enchente na grande área dos adversários. E o Igor Thiago tava no banco. O Igor Thiago jogou um jogo, que foi contra o Marrocos. Todo mundo foi mal e não entrou mais nenhum. E continuamos gifando bola na área. Para Vinícius Júnior e tal. E aí nós temos centroavante cabeceadores, bons centroavantes, que são exímios cabeceadores. O Igor Thiago é um bom cabeceador, mas ele ficou no banco. E aí tá fugindo um pouco do assunto do vídeo, mas é mais disso, pô. A gente precisa formar jogadores com outras características. A gente não pode formar uma característica só, porque senão a gente fica muito preso, a gente fica muito engessado. A gente fica muito engessado. Não dá pra ficar. Não dá pra ficar fazendo isso o tempo inteiro. Tanto que, por exemplo, nessa Copa, a gente tinha meio armador. Quem a gente tem de meio armador? Sem ser o Bruno Guimarães. Quem nós temos de meio armador? Eu disse antes de começar a Copa não, se eu não me engano, no jogo contra Marrocos. Eu falei que a estratégia do Ancelotti era praticamente jogar todo o âmbito defensivo do meio de campo no Casemiro e todo o âmbito ofensivo no meio de campo no grupo do Guimarães. Porque o Paquetá tava ali, o Paquetá meio que era uma colher de chá, o Paquetá era o famoso 6,5. Ele ia tentar defender, ia tentar armar. Mas não fazia com tanta não defendia com tanta qualidade como o Casemiro, na teoria, né? Porque na prática não defendeu tão bem o Casemiro. E também não armava tão bem e não armou tão bem contra o Bruno Guimarães na Copa do Mundo. Mas aí a gente sobrecarregou a armação do time em um cara só. E aí quando talvez nós precisávamos de outro cara que soubesse armar também, que soubesse dividir a responsabilidade, a gente não tinha. Só tinha o Bruno. Não tinha mais ninguém no banco. A gente olhava para o banco e os nossos meio-campistas eram Danilo Santos, que tem uma boa qualidade de passe, mas não. Danilo Santos, Fabinho e Ederson. E o Ederson que só entrou porque o Wesley foi cortado. Eram esses os nossos meio-campistas. A gente não tinha outra opção de passe, a gente não tinha outros caras para fazer outro estilo de jogo. O estilo de jogo nosso era único e só. Quem entrar ia mudar, não ia mudar nada. A única posição, a única função que ia mudar o estilo de jogo da seleção brasileira era se ele colocasse o Igor Thiago como centroavante. Que aí a gente ia ficar rifando bola na área. Só. De resto, a seleção brasileira entrou em campo nessa Copa do Mundo para jogar de uma forma só. Perdendo ou ganhando. Ganhando de 7 e perdendo de 7. Culpa do treinador, culpa do treinador. Mas culpa também nossa na base, que não forma outras opções de jogadores. E aí não tem como tu querer jogar tic-tac
Se todos os teus jogadores são bola de transição. Não, não tem como.